Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo, professor de Sociologia, e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar mais uma videoaula de Rotas de Aprofundamento. Para todos os alunos surdos que estão assistindo esta videoaula, este é o meu sinal. E qual o objeto de estudo que será tratado nesta videoaula? Nós vamos tratar a respeito de dois conceitos, duas ideias bastante pertinentes: o Estado e o poder, conforme vocês podem visualizar. Estado e poder são dois conceitos bem pertinentes à ciência política. Mas a ciência política ela é uma ciência social a respeito a exemplo da sociologia e a exemplo também da antropologia. Então vamos visualizar. Eu tenho aqui um organograma, conforme vocês podem observar, e aí na parte inferior vocês têm aí em amarelo os elementos constitutivos do Estado e em seguida, logo abaixo, vocês podem visualizar alguns retângulos na cor verde e cada um tem uma palavra, ou em outras palavras, né? Cada um deles menciona um elemento que forma e que constitui o Estado. No caso, o território, a população, o governo e a questão da soberania, conforme vocês podem visualizar na imagem. Então, o Estado, ele é composto desses quatro elementos que agora há pouco foram mostrados a todos vocês. Então, prestem bem atenção. Todo e qualquer Estado, ele é muito bem delineado. Ele tem um governo que acaba correspondendo à sua esfera administrativa, por isso não vamos confundir Estado e governo. O governo, repito, é só a esfera administrativa, é o que vai gerenciar, é o que vai conduzir a sociedade, que é o povo, dentro dessa estrutura de Estado, que obviamente terá as suas instituições. Um Estado, conforme nós mencionamos, ele tem o quê? Ele tem um território. Eu tenho o Estado do Acre, por exemplo, mas o Brasil também é um Estado. O Brasil, por exemplo, ele forma uma federação em que todos os estados que compõem o território brasileiro, eles estão associados, tendo como base nessa associação uma legislação comum. Então, por exemplo, nós temos leis punitivas no Brasil que estão expressas no Código Penal e que são compartilhadas em âmbito nacional. Nós temos a Carta Magna, o princípio essencial da legislação brasileira, que é a Constituição de 1988, também comungada, digamos assim, por todos os estados brasileiros. Então, isso tem que ficar bastante claro para vocês. E a ideia do poder? Estado é sinônimo de poder? Você já se perguntou a respeito disso? Muitas das vezes, e principalmente quando ocorre o momento eleitoral no nosso país, periodicamente nós temos eleições. E muitas das vezes, seja em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito nacional, quando nós temos a vitória de um determinado candidato, é muito comum nós identificarmos títulos nos meios de comunicações que dizem assim: fulano chegou ao poder. Estado é sinônimo de poder? Volto a indagar você para essa reflexão. O Estado, ele não é necessariamente sinônimo de poder. Por quê? Porque o poder, ele não está incutido, ou em outras palavras, ele não está contido exclusivamente na estrutura do Estado. O Estado, ele é um dos campos, ou melhor colocando, ele é uma das esferas da sociedade em que o poder ali se encontra. Por exemplo, para manter a ordem social, o Estado ele precisa utilizar de um certo
poder. O Estado ele tem o seu aparelho, os seus aparelhos coercitivos, as polícias em todas as suas esferas, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha. A Marinha são estruturas coercitivas do Estado, estão vinculados ao Estado e têm uma finalidade, contribuir na manutenção da ordem social. Quando conveniente, o Estado ele acaba utilizando essas instituições, ativando-as para que providências possam vir a ser adotadas diante de um momento de desordem. As próprias leis, o Estado ele tem a exclusividade, daí a soberania do Estado. O Estado ele é soberano porque somente ele expressa a lei que se impõe a todos nós, a lei que condiciona os nossos comportamentos. Nenhuma outra instituição social possui o poder das leis. Para aprofundar essa nossa discussão a respeito da ideia de poder, eu apresento a partir de agora para vocês a visão de poder segundo o sociólogo Max Weber. Vamos visualizar em tela. Então, segundo Max Weber, nós temos 3 formas de poder, conforme vocês podem visualizar. O poder tradicional, o poder carismático e o poder legal ou burocrático. Então, prestem bastante atenção. Segundo a teoria weberiana, o poder, ele acaba correspondendo à capacidade de você influenciar o comportamento de uma outra pessoa. É claro que quando nós utilizamos esses termos, essas expressões, as pessoas elas estão muito habituadas ao fator de você ter uma conduta em que você subjuga uma outra pessoa. E às vezes até mesmo submete a outra pessoa a uma condição degradante e humilhante. Isso são manifestações de poder? Isso são manifestações de influência? Sim. Mas às vezes, quando você, de uma maneira educada, gentil, você faz a solicitação, né, de algo para alguém, né? Então, por exemplo, um professor que de repente solicita no ambiente da sala de aula para que o aluno ele se dirija à secretaria para pegar um pincel, um apagador, e o professor gentilmente solicita ao aluno. E o aluno atende a esse comando. Então prestem bem atenção. O professor, ele está determinando, ele está influenciando, ele está exercendo um poder em relação àquele aluno, e o aluno ele está cumprindo com o quê? Com uma ordem que foi gentilmente solicitada. Então, como que as ordens elas são desencadeadas? Às vezes de formas agradáveis e às vezes de maneira ou de formas desagradáveis. Por isso que eu repito para vocês, o poder ele não está exclusivamente na estrutura do Estado. O poder ele é algo fragmentado na sociedade. O poder ele se faz presente no ambiente familiar e em qualquer instituição social, da mesma forma que nós temos essa relação de influência entre os comportamentos na própria dinâmica das relações sociais. Retomando a teoria weberiana, então vamos pontuar qual a base de poder em cada uma dessas formas de dominação ou de poder, como nós estamos tratando ao longo dessa explicação. O poder tradicional, como o próprio nome já sugere, ele advém e ele tem origem aonde? Nas tradições, nos costumes, que já estão fincados, que já estão consolidados há décadas e há séculos na sociedade. O poder carismático vai do carisma, né? Vai da simpatia, da empatia, de características pessoais que o indivíduo ele pode possuir e ele muitas das vezes utiliza dessa característica, dessa grande habilidade dele para influenciar positivamente ou não o comportamento de outras pessoas. Então, por exemplo, um líder religioso que geralmente tem uma boa oratória, ele tem como, digamos assim, conquistar a simpatia, né, de muitas pessoas pela forma a qual ele se expressa.
E o poder legal e burocrático, ele acaba correspondendo justamente a quê? Ao poder justamente do Estado. Só que ele é um poder baseado nas leis. Existem critérios. Um governante, um representante do Estado, ele não é a regra, ele não é a lei, ele apenas representa e ele apenas é um executor e cumpridor da lei, a exemplo dos demais cidadãos. Prezados alunos, eu estou finalizando esta videoaula, mas vamos relembrar um pouco o que foi que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos a respeito do Estado e o poder. Nós vimos que o Estado, ele é composto pelo povo, pelo território, pela soberania e também pelo governo. E também aprendemos ao longo desta videoaula que o poder, segundo a teoria weberiana, é a capacidade de influenciar o comportamento de uma outra pessoa ou de outras pessoas. E agora um recadinho para você. Acesse o ambiente virtual de aprendizagem. Há algumas atividades que é muito importante você acessar para consolidar o seu aprendizado a respeito desse objeto de conhecimento. Até a nossa próxima videoaula.